É um texto pouco pregado no nosso tempo presente. O texto discorre na sua narrativa e vai falar da promessa que não estava sobre Abraão. Quando a promessa é destinada, esta promessa está sobre a vida do seu pai. O seu pai é Terá, do qual havia gerado Abrão, havia gerado Arã e Naor. A Bíblia diz que, nascido estes três filhos gerados por Terá, a Bíblia discorre na sua narrativa que agora eles começam a tomar direção para Canaã, a terra da promessa, a terra prometida. Só que a Bíblia diz que quando chega-se na terra de Arã, na cidade de Arã, algo terrível vai acontecer naquela localidade. A Bíblia diz que morre o filho de Terá, por nome de Arã. Antes dele chegar naquela localidade, o filho parte. E depois do filho havido partido, a verdade é que agora Terá está vendo a promessa no seu olhar parecendo distante e parecendo que vai morrer. Por quê? Porque ele não consegue desvencilhar da perda do filho. E a Bíblia diz que quando ele chega na terra de Arã, ele lembra do filho que morreu. E ele é preso pela perda. Ele não consegue se desvencilhar da perda. E a Bíblia diz que ele morre na terra de Arã. Ele não conseguiu sair da terra de Arã, que é o nome do seu filho Arã, que havia morrido. E o que me chamou a atenção nesse texto é que, por ele não ter conseguido vencer a dor da perda ou a perda, ele não vai viver a promessa. E esta promessa vai sobrevir sobre Abrão. Então percebamos nesta manhã que existem circunstâncias na nossa caminhada que vai tentar nos prender para que as promessas de Deus não se cumpram na nossa vida. E cabe a nós lutarmos para desvencilhar de tudo aquilo que um dia foi perda na sua vida. Talvez você entrou aqui nesta manhã e algumas coisas ainda não se cumpriram, né? E nós passamos durante muitos anos ouvindo que quem tem promessa não morre. E na verdade, quantas pessoas que nós vimos com promessa que já partiram. E quando nós lemos esse texto no seu original, nós conseguimos compreender que Terá tinha a promessa, não era Abraão. A promessa passa para Abraão depois da morte do pai. Então parece que eu vejo o filho dizendo: eu preciso dar sequência ao que o meu pai recebeu de promessa. Eu preciso avançar e viver aquilo que Deus tinha para realizar na vida do meu pai. O meu pai até tentou, o meu pai até lutou, mas ele não teve resistência para suportar a perda do meu irmão. Mas eu vou dar prosseguimento. É Deus dizendo para mim e para você que diante das perdas nós vamos precisar, além de ter estrutura, também de saber desvencilhar no tempo certo da perda. Porque se a gente não aprender a se desvencilhar das perdas, nós vamos ficar presos com as perdas. Perceba que Terá não consegue sair de Arã para Canaã. Arã, a cidade, vai prender ele, porque quando ele chega na cidade está lá o nome do seu filho. E parece que eu vejo que tudo que aconteceu com o seu filho vai voltar à sua mente, à sua memória, porque
Deus tem esses caminhos que nós não compreendemos. Por que Deus não pegou outro caminho e levou Terá? Por que o Senhor pegou Terá e levou para um caminho que ele depararia com o nome do seu filho? Porque Deus é especialista em curar ferida na alma. Deus precisava sarar Terá. O que adiantaria Terá entrar na terra prometida com o coração dilacerado, com o coração machucado? Não é assim quando se perde alguém? Muitas vezes, quando perdemos alguém com o coração desfacelado, com o coração quebrado, muitas vezes pessoas não têm mais força de avançar, não têm mais força de chegar. Mas Deus precisava tratar o coração de Terá. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou tratando você. Eu poderia ter trago outra mensagem, mas foi a mensagem que nesta madrugada os céus deu ao meu coração. Era 1h pouco da manhã e o Senhor falava comigo: Denis, lá vai ter alguém como Terá. Ele me dará cante o rei me dará sai. Que eu vou precisar tratar o coração para que a promessa não morra. Entenda, se você teve uma perda de alguém físico, Deus precisa tratar o seu coração, porque esta pessoa não vai voltar mais. Mas você precisa levantar a sua cabeça, e você precisa lutar as suas lutas, vencer as suas guerras, convicto que quando a trombeta tocar, você vai encontrar com Ele no céu de glória. Essa é a nossa esperança. E Terá, o que me chamou muito a atenção é que ele, havendo vivido 250 anos no seu total, ele morre na cidade. Ele não conseguiu sair do passado que o prendia. Quantas vezes o Senhor quer te dar o melhor desta terra, mas você está preso às coisas do passado que aconteceram lá atrás e que te afetam até hoje? Quantas coisas que falaram com você lá atrás e elas refletem até o dia de hoje? Quantas decepções você vivenciou lá atrás e elas refletem na sua vida até hoje? E isso, querendo ou não, te impede. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso te impede de viver as promessas de Deus. Deus quer que você tenha resiliência. Deus quer que você chore pela perda, mas Deus não quer que você também seja uma perda para Ele. Aleluia. Para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que precisam da sua vida, para aqueles que estão debaixo das suas orações, debaixo das suas intercessões, debaixo do seu afeto, do seu amor e do seu abraço. Terá não consegue desvencilhar. E quando eu li esse texto, o Senhor me chamou muito a atenção. Quantas pessoas melhores do que eu e do que você, com promessas gigantescas, não conseguiram desvencilhar do passado e morreram com a promessa. Morreram sem a promessa se cumprir. Sabe o que me chama a atenção? Vai morrer quem tem a promessa não vai morrer. A promessa vai dar sequência na família, porque Abraão vai se levantar, e no capítulo 12, o Eterno vai descer e vai dizer: sai da tua terra, sai da tua parentela. É Deus dizendo: olha, você já viu que o seu pai viveu, então sai daí, para você viver o que eu tenho com você, porque era do seu pai.
Joremia Nakantio Reva. Era com seu pai, mas ele não conseguiu desvencilhar. Mas se você ficar preso em Ur dos Caldeus, eu também não vou conseguir cumprir a promessa na tua vida. Sabe o que me chama a atenção? É que Abraão, na hora, ouve Deus, pega a sua esposa, pega os seus servos e parte daquela terra para a terra que Deus o mostraria. E por isso hoje ele é o nosso pai na fé. Aleluia, Deus. Por quê? Porque ele conseguiu desvencilhar da perda do irmão. Porque para Terá era apenas a perda do filho. Para Abrão não. Para Abrão era a perda do irmão e a perda do pai. Perceba que a estrutura emocional, psicológica de Abrão é fantástica, é extraordinária, porque ele suporta a perda do irmão, mas também suporta a perda do pai e vai para a terra na qual ele tem uma promessa. Deus está dizendo para alguém aqui, independente das perdas que você teve na vida, Deus quer que você levante a cabeça para entrar na terra que Ele te prometeu. Narabacome, nascia de Reva, porque a terra que Ele te prometeu, no Piquiafogo, está pronta, está preparada para você desfrutar e vivenciar o que os céus têm para a sua vida. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está cortando o cordão umbilical de Abrão, do vínculo da família, porque se isso não é cortado, Abrão não entraria na terra da promessa. Existem situações que Deus vai cortar o cordão umbilical no meio do nosso parentesco, no meio da nossa família. E aí eu não estou falando de perda, estou falando de desligamento para você viver o que Deus tem na sua vida, para você experimentar o que Deus tem na sua história. Aleluia, Deus. E percebamos, o pai perde o filho perde o irmão e perde o pai, mas tem estrutura para suportar tudo isso e ainda crer na promessa. Eu não sei o que tem sobrevindo sobre a tua vida nesses 2024 e no 2023 que já passou, mas eu quero ser profeta para a sua vida. Aquilo que Deus preparou para a sua vida, irmão, não tem ambiente de morte, de perda que vai paralisar a promessa. A promessa mante o caminhar a séria, ela continua de pé. A promessa no Pierga cante o Revasnai, talvez começou lá na sua avó, lá na sua bisavó, pulou no seu pai, passou na sua mãe, chegou em você, chegou nos netos, nos bisnetos, e é isso que Deus quer fazer, é que a promessa se cumpra. Mas para a promessa se cumprir, eu preciso sair da terra que limita a minha visão. E por que Deus está mandando Abraão sair da terra que limita a visão? Por causa da parentela, por causa da casa do teu pai, por causa das tragédias que aconteceu na casa do seu pai. Perceba que Deus, quando escolhe alguém, Deus não avisa o que a gente vai passar, Ele escolhe. E no caminhar, no andar com Ele, a gente começa a vivenciar tudo aquilo que os céus têm para a nossa vida. Os céus escolhem alguém, não avisa, olha, você vai passar por isso. Olha, você, porque se Deus avisasse o que nós iríamos passar, provavelmente nós não estaríamos aqui.
muitos de nós não estaríamos aqui. Então o céu não nos avisa antes, o céu nos prepara. É por isso que quando existe tempo para preparação, e eu sempre digo isso, é melhor a preparação do que as oportunidades. Tem gente atrás de oportunidade, mas não está preparado. Mas quando você se prepara e a oportunidade vem, a oportunidade nunca mais sairá da sua mão. Por quê? Porque você se preparou para ela. Então se prepare. Se prepare emocionalmente, se prepare psicologicamente, se prepare com vida de oração, com vida de jejum, com vida de leitura bíblica, com vida de congregar. Se prepare. Na medida que você se prepara, as oportunidades virão. E se você estiver preparado, a oportunidade virá e nunca mais sairá da sua mão. Abraão, eu quero fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e vou te engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão, te farei uma grande nação. Segundo, te abençoarei. Terceiro, vou engrandecer o seu nome. Quarto, você será uma bênção. Olha o que Deus está liberando para Abraão, que ainda não é Abraão, não é o pai das multidões. De ti eu vou fazer uma nação. De ti eu vou levantar o povo hebreu, o povo judeu. Outra coisa, Abraão, de ti vai sair as bênçãos, porque eu te abençoarei. Aleluia. Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Quantas pessoas preocupadas, até muitas vezes nesse tempo moderno que estamos hoje, nesse tempo tão veloz, né, de tecnologia tão avançada, preocupado muitas vezes com o marketing. E na verdade, quando Deus diz assim, ó, se eu tenho algo com você, é eu que vou engrandecer o teu nome, é eu que vou soprar o seu nome, é eu que vou te colocar nos lugares inimagináveis. Porque eu vou te engrandecer, eu vou te fazer alguém grande. É Deus dizendo, quando a promessa está sobre você e você consegue desvencilhar das perdas da vida, Deus cumpre a promessa, te faz alguém grande, te faz alguém abençoado, ou glória. E o texto diz, aleluia, e tu serás uma bênção. Aleluia, Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Olha a tranquilidade que nós temos para servir Jesus. Eu vejo pessoas perdendo tempo, né, com pessoas que criticam, que perseguem, que tacam pedras. Irmãos, quem te abençoa é maior do que quem tenta falar mal de você. Quem te abençoa é tão poderoso que não tem palavra nesta terra que pode acabar com a promessa de Deus na tua vida. Ele te fez a promessa, e Ele sabe do tamanho da estrutura que você tem. Porque se Deus não soubesse a estrutura que você tem, Ele não teria lhe dado uma promessa, Ele não teria confiado algo nas tuas mãos. Quem está aí, diga glória. Glória a Deus. Então perceba, Terá tinha a promessa. A promessa não morre, morre quem tem a promessa. A promessa vai para Abraão. Abraão vai dar prosseguimento, e a promessa vai se cumprir ao ponto de se tornar Abraão.
ao ponto dele ir sacrificar o seu único filho, que tipifica, né, o próprio Deus sacrificando a Jesus, o seu filho unigênito. Ele vai sacrificar porque ele sabe que a promessa está sobre a sua vida. Ele sabe que ele está debaixo da ordenança de Deus. E o que me chama a atenção é que este Abrão partiu, pois, Abrão, como lhe foi ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. Quem era Ló? Ló era seu sobrinho, irmão, sobrinho. O seu pai de Ló, era irmão de Abrão, que havia morrido em Harã. Então, Abrão, além de perder o irmão, além de perder o pai, agora ele carrega o sobrinho. Olha o tamanho da estrutura de Abraão. Ele perdeu o irmão, perdeu o pai, e agora ele toma para si Ló como um filho. Por isso que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele está intercedendo. Se tiver 50 justos, o Senhor livra Sodoma. Abraão, lá não tem 50 justos, mas se tiver, eu livro, por causa de você. E se tiver 45, não tem, mas se tiver, por causa de você, eu livro. Mas era por causa de Ló e a sua família. Olha o cuidado de Deus com a vida de Abraão. É Deus dizendo para alguém aqui: talvez você adotou alguém na oração, talvez você adotou alguém na vida, na caminhada cristã, e enquanto essa pessoa não passar a andar com seus próprios pés, ela é dependente de você no mundo espiritual. Aleluia, Deus. E o que Glórias. me deixa impactado é que Abrão não foge da responsabilidade. É para mim carregar Ló, eu vou carregar, e eu vou entrar na terra que mana leite e que mana mel. A promessa está sobre mim. É Deus dizendo para você nesta manhã: está na hora de você olhar mais vezes para o espelho e dizer: eu não vou parar aqui. Falaram isso, mas eu vou avançar, porque quem fez a minha promessa é fiel para cumprir. Aleluia, Deus. Eu me lembro que em 2020 eu fui ao Rio de Janeiro e fiquei 21 dias ministrando, e o meu filho ficou à frente da igreja. Ele já era o vice-presidente atual do ministério, o saudoso Pedro Gabriel. E quando eu retornei, eu vim a Maringá atender alguns compromissos. Depois, no mês seguinte de março, fui atender alguns compromissos em Londrina. E quando eu retornei, entrou a Covid. E aí o patrão dele liberou ele para casa, e o Gabriel começou a queixar de uma dor abaixo do joelho. Só que não consultava nada, tudo era o Covid, não tinha como consultar. Passado pouco tempo, aquela dor começou a formar um caroço. Nós corremos com ele para a UPA. Chegou lá, disseram também que não era nada. E na segunda consulta nos indicaram, nos mandaram para um ortopedista. O ortopedista apalpou aquele caroço e disse: olha, tomara que não seja o que eu estou pensando, mas vai lá e faz uma ressonância. Quando nós chegamos com a ressonância, eles vão mandar vocês para a oncologia. Oncologia, tudo novo para nós. Vamos mandar vocês para a oncologia. Quando chego lá, o doutor pede mais outro exame, uma tomografia, e é detectado no menino de 20 anos de idade um câncer. Um jovem de 20 anos de idade com um câncer na tíbia, e que era sarcoma e que havia subido também para o pulmão. E começou a nossa batalha.
quimioterapia ou amputação da perna. Primeiro ele passa pelo processo de quimioterapia. Com 2 meses de quimioterapia, dá um efeito colateral e fere a gengiva dele devido ao efeito colateral da quimioterapia. E ele precisa parar a quimio por um tempo e o tumor continua crescendo. Chega um momento que o doutor diz: olha, a quimioterapia não está mais resolvendo. Vamos amputar a perna? Vamos amputar a perna. Vai resolver amputar a perna? Vamos amputar. Então ele amputa aquela perna. Chega em casa todo feliz e diz: pai, agora nós vamos correr atrás de uma perna e minha vida vai voltar ao normal. E passa pouco tempo, o câncer que estava apenas na tíbia agora está nos pulmões. Ele abre o pulmão do lado esquerdo, se não me falha a memória, e o doutor não abre o outro, porque quando ele realiza a cirurgia, o doutor me procura e diz: olha, não teve como abrir o outro pulmão do seu filho, porque está tomado de tumores. E qual foi o processo mais difícil? Saber de tudo isso e não poder contar ao filho. Olhar para ele e falar: meu Deus, se eu falar isso aqui, eu vou acabar de matar o meu filho dentro de casa. E nós reunimos as igrejas orando de forma intensificadora pela vida dele, pela cura dele, pela nossa vida. E aí ele passou pela cirurgia, veio aqui em Maringá passar por uma direção aqui, e daqui nós mandamos ele para a nossa terra natal, Belo Horizonte, no mês de julho. E dezembro eu desci mais a esposa para estar com ele, e quando cheguei lá ele estava bonito, forte, participando dos congressos em Belo Horizonte, e com 11 dias, irmãos, o Senhor o levou. Eu me recordo, pastor César, que me fizeram uma ligação e disseram assim: vem, porque o Gabriel não está bem. Pegamos o Gabriel, colocamos no carro, levamos para o hospital. Quando chegou na porta do hospital, o oxigênio acabou, entubaram ele lá, e veio uma doutora e falou assim para mim: nós vamos preparar o seu filho, porque ele vai partir. Então avise a família. 2 anos de processo de câncer. Em nenhum dia Deus falou assim: ó, vou curar. Em nenhum dia Deus disse assim para mim: olha, pode clamar, que como um pai, como um homem de oração, o nosso papel era orar. E nós orávamos. Mas nós também tínhamos o entendimento que se Deus curasse, Ele era Deus, e se Ele não curasse, Ele continuaria sendo Deus. Eu me lembro que quando ele foi hospitalizado e chegou à noite, ninguém queria ficar com ele devido ao temor dele partir pela noite, e eu disse: pode deixar que eu fico. E 2 horas da manhã ele sentou naquela maca daquele hospital, e ele disse para mim: pai, eu vou partir. E eu disse para ele: por que você sabe que vai partir? E por que você está tão agitado? Porque ele rolava na maca, na cama, e ele dizia: porque o processo não é fácil. E naquela semana uma cantora amiga nossa havia me mandado uma composição dela chamada O Processo. E ele terminou dizendo para mim: o processo não é fácil. Ele já havia terminado com a noiva, ele chegou a Belo Horizonte, terminou com a noiva, disse para ela: vai ser feliz, porque eu não tenho mais perspectiva de futuro. Vai guerrear, vai ser feliz. Então entenda uma coisa: existem coisas que nós vamos passar, mas isso não pode nos tirar da casa de Deus. Existem coisas que nós vamos passar, e isso não pode nos tirar da presença de Deus. Existem coisas que nós vamos passar, e aquilo que eu e você temos que passar, ninguém vai passar por nós. Se Deus permitiu você passar, é porque Deus sabe que você tem estrutura. Eu cheguei em Belo Horizonte, o Gabriel
não é filho biológico da minha esposa. Ele mora conosco desde os 4 anos de idade. E quando eu cheguei em Belo Horizonte com a mãe biológica dele, eu disse para ela e para minha esposa, eu digo, eu vim ver o Gabriel, mas não tem estrutura para sepultá-lo. Eu vim ver ele, eu vim passar uns dias com ele, mas se for para sepultar o meu filho, eu vou embora. Eu não tenho estrutura. E Deus fez assim, irmão, ó, num estralar de dedo. Deus fez um movimento, Deus me deu a estrutura. Nós velamos o Gabriel, nós sepultamos o Gabriel. Eu precisei ficar 40 dias em Belo Horizonte, abraçado pela minha família, para retornar para o Paraná. Por que o Senhor está falando isso? Porque o Senhor me mandou ministrar isso nesta manhã. Eu não sei qual é a promessa que você tem. Talvez é algo lindo, gigantesco, extraordinário, mas talvez diante das frustrações e das perdas da vida, isso se tornou um muro à sua volta, e você tem dito, como é que eu vou vencer isso? Vivendo cada dia o seu dia. Viva cada dia o seu dia. O dia mau, viva o dia mau. Ele não é eterno, ele vai passar. O dia mau vai passar. Não pense que o dia mau vai terminar como o dia mau. Viva o dia mau como o dia mau, crendo que o seu Deus pode reverter todas essas coisas. Eu sepultei o meu filho. Já entrego o microfone a quem é de direito. Eu sepultei o meu filho. 40 dias em Belo Horizonte. Quando eu chego na minha casa, eu tenho outra batalha, porque ele fazia uso do notebook que era nosso. E quando eu, desde o processo do câncer, eu não tinha mais acesso no notebook, porque era ele que mexia. E quando eu fui acessar, eu descobri coisas que ele havia feito e deixado prontas. E aquilo, sabe, eu não sei se de imediato me confortou ou se me assustou, mas teve conforto. Por quê? Porque ele sabia que ia partir. Ele tinha convicção que ia partir. Ele deixou pronto capas de livro, ele deixou pronto cursos de obreiro, deixou coisas lá que eu falei, mas como é que ele fez isso e eu não vi? Entenda, Deus tem um propósito em todas as coisas. A promessa não pode morrer na sua vida. E se porventura ela morreu na vida de alguém e ela alcançou no meio da sua família você, Deus está dizendo, então se levante, porque eu vou usar você, eu vou fazer a promessa cumprir em você, e você precisa crer nisso. Amém? Então entenda, eu termino o sermão dizendo, Terá tinha a promessa. A promessa que estava sobre Terá não morreu. Por que não morreu? Porque deu prosseguimento no seu filho. Está vendo a importância da gente ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar? Porque aquilo que não